Sou o professor José Adriano, aqui do Departamento de História, e eu venho trabalhando com História da Música já faz algum tempo, e recentemente, cerca de 3, 4 anos, eu venho direcionando minhas pesquisas para a história do rock, né? Então, queria falar algumas coisinhas só sobre o rock. Talvez uma coisa que seja necessário falar já logo de início é a diferença que existe entre rock e rock and roll, porque muita gente acaba às vezes confundindo uma coisa com a outra ou achando que se trata só de uma abreviação, né? Rock seria uma abreviação da palavra, da expressão rock and roll, mas não é bem isso. O rock and roll é uma música feita nos Estados Unidos, feita nos anos 50, basicamente é uma derivação do blues, né? E é uma música dançante, aquela geração de Elvis, de Chuck Berry, de Little Richard, entre outros, né? Tinha um caráter bastante dançante, era uma música feita para bailes, era uma música feita para jovens, né? Evidentemente, mas era uma música que tinha como sua função principal a dança, né? Já o rock, que surge nos anos 60, geralmente a gente costuma dizer que o rock surge do encontro do Bob Dylan com os Beatles, né? Já não tem essas características, né? Já é uma música feita para uma reflexão, é uma música que a gente costuma dizer uma música autônoma, né? E essa música, o rock, ela acaba ganhando aspectos bastante singulares e de um período histórico bastante singular também, que ela tem uma pretensão de ser uma música que trabalhe na esfera da arte, ou seja, na esfera da autonomia da arte, e ao mesmo tempo não despreza, não menospreza o aspecto da indústria e da indústria da música, do mercado de música. Então ela acabou se tornando assim, uma música extremamente massiva, fenômenos de vendas e tudo mais, como os Beatles, como Led Zeppelin, como Pink Floyd, que vendem discos até hoje, são aclamados até hoje. Ontem mesmo saiu uma notícia nos jornais dizendo que os Beatles voltaram ao primeiro lugar das paradas britânicas, ou seja, 50 anos depois da banda, eles continuam no primeiro lugar das paradas da banda e tudo mais, né? Das paradas de sucesso. Então essa música tinha uma pretensão artística e uma pretensão política também, porque não se tratava de fazer uma música simplesmente por entretenimento, ela tinha um aspecto de ser contra o conservadorismo em geral, o conservadorismo seja de costumes, seja musical propriamente dito, e um conservadorismo, e contra o conservadorismo político principalmente, né? Porque não podemos esquecer que o rock estava ligado à contracultura, estava ligado à nova esquerda, estava ligado a um momento onde foi possível imaginar um outro mundo, né? A utopia que o rock, a utopia que os anos 60 projetam, ela é uma utopia libertária, é uma utopia contra a opressão, contra qualquer tipo de conservadorismo, e eu acho que vivemos hoje no Brasil um período que é o reverso do rock, né? É um período bastante conservador, bastante autoritário, de uma opressão muito grande, principalmente com o atual presidente, enfim, né? Certos governadores de estado também. Então, a gente está vivendo talvez um período onde o rock se faz necessário. Embora no Brasil hoje o rock está bem longe, está bem ausente, né? Quando se vê fãs do Roger Waters indo no show e vaiando o Roger Waters por questões políticas e falando o rock não deve se misturar com política, dá vontade de rir, né? É um misto de ignorância, talvez, não sei, ou simplesmente desconhecimento, ignorância no sentido de desconhecimento da própria história da banda, Pink Floyd, da própria história do rock, né? Então, o Brasil vive um momento ruim, mas eu acho que a utopia do rock ainda tem muito a nos dizer, né? E como eu venho trabalhando com pesquisa nessa área, eu acho que o momento que o Brasil vive, o momento que o mundo vive, né, se torna muito necessária essa discussão sobre
o rock, sobre os anos 60, sobre os anos 70.